Caráter esquizoide, uma personalidade humana, racional das ideias e da criatividade. Será se você é esse ser inteligente? É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Olá, eu me chamo Denis Vasconcelos, sou formado em análise corporal e o objetivo desse canal é te ajudar a entender como você funciona através do formato do seu corpo e te ajudar a entender e resolver os problemas que você tem nos relacionamentos e na vida financeira. E o que é o caráter esquizoide? Já vou deixar logo de cara que o nome esquizoide não tem nada a ver com nenhum tipo de doença, viu? De doença crônica, nada disso. Já vou deixar logo de cara aqui para você entender. O traço de caráter esquizoide é uma das primeiras 5 personalidades humanas que define uma das formas de sobreviver e de funcionar no mundo. Como e quando que surgiu esse traço de caráter em nós? Já quero começar aqui para te explicar que esse traço ele começou a evoluir já começando ali dos primeiros 4 meses de vida do bebê ali, porque é a fase onde que o bebê começa ali a formar o cérebro dele, começa ali a criar os neurônios ali, e segundo os estudos atuais, o bebê já nasce com praticamente 100 bilhões de neurônios na cabeça, 100 bilhões de neurônios aqui na mente dele, criando várias conexões sinápticas por segundo, que são essas conexões para criando assim uma rede neural, para que o bebê possa receber novas informações, para que possa construir assim o corpo dele, ele possa também construir habilidades, o aprendizado ali da vida, né? E vai construindo ali o formatinho do corpo dele. Então, para você entender praticamente como esse traço de caráter evoluiu em nós, você precisa entender um pouquinho sobre o que é a bainha de mielina. O que é essa bainha de mielina? Praticamente, se você for ver um corpo celular, corpo de um neurônio, é uma célulazinha bem que tem bem um rabinho, uma caudinha, você vai ver aqui na imagem, aqui com um vídeo. E essa mielinização é uma capinha gordurosa que gruda ali no fio, ali no ralo que chama de axônio, que é o rabinho do neurônio. Então, me explicando melhor, para que serve essa mielinização? Essa mielinização que acontece ali nos neurônios, ela serve para poder dar uma proteção para que as conexões sinápticas, os neurotransmissores, eles possam mandar mais informações para o cérebro e para o corpo de uma forma mais velocidade e precisão. Dando assim, que nós vamos trabalhar aqui bastante é o que nós chamamos de controle e sensação para o bebê. Então, imagine o seguinte, é como se fosse uma capa de fio ali, né, para poder mandar a condução de energia melhor, então serve para isso. Só que na nossa cabeça, nossos neurônios, é uma energia química, então para poder as informações ir com mais nitidez, com mais velocidade, com mais eficácia, é necessária essa capinha gordurosa proteica que cria ali nos neurônios para poder gerar mais informações e assim que o bebê possa interagir melhor com o mundo. Enfim, entendendo esse processo da mielinização, tu vai entender como que esse traço de caráter ele vai se evoluindo em nós. Como a mielinização ela é importante em nós porque ela vai fazendo uma união entre os neurônios, fazendo que as informações vai com mais precisão e velocidade, e assim a gente tendo controle e sensação dos olhos, da boca, do ouvido, do olfato, assim, tendo essa sensação e esse controle, mas começando o controle do pescoço, o pescoço do bebê começa a ficar mais durinho, começar o controle dos braços, para poder manusear os garfos ali, até chegar aqui no tronco, até chegar no quadril e chegar até nas pernas. Então a mielinização ele tem esse papel importante na evolução humana, é necessário que aconteça isso. Então como está criando 1000 conexões sinápticas por segundo, a mielinização ela precisa acontecer para poder o bebê receber mais informações, para o bebê ter mais aprendizado e entender como é que é esse mundo lá fora, né? Para entender melhor o mundo e a existência dele, entendeu? Então essa mielinização tem esse papel muito importante na evolução do bebê. Então, como esse traço realmente ele começa a acontecer em nós? Para você entender esse traço de caráter, ele evolui em nós, ele vai passar por algumas etapas. A gente vai chamar momento, dor, que vai gerar um formato de corpo e que vai gerar um recurso, uma habilidade. Isso já logo você vai entender como é que isso funciona. A gente sabe que quando a mãe do bebê está vivendo ali o seu dia a dia, ela passa por muitas situações durante a gestação ali. Pode ser que um problema de atraso de contas, uma briga com o marido, várias situações estão acontecendo na vida daquela mulher ali, fazendo com que ela tem uma pressão emocional maior e ela se sente frustrada e assim ela passa a se sentir desequilibrada e frágil e a pressão aumenta com tantas situações que vai acontecendo na vida dessa pessoa que está em gestação ali. E isso faz com que o útero ele comece a se mexer muito. Às vezes joga menos sangue o útero para a barriga da mamãe, joga menos sangue, às vezes joga sangue demais, às vezes a barriga vai se mexendo ali. E quando isso vai acontecendo ali, nesse mundo emocional da mãe, vai acontecendo também no mundo emocional do bebê. Quando o bebê está ali no barriga da mãe,
as conexões sinápticas elas estão indo pelo corpo inteiro, pela mente, pelo corpo inteiro, só que está começando mais pela mente, está tentando criar sensações ali no corpo inteiro do bebê. O que acontece é que quando acontece essa situação que o útero se mexe, que a mãe está nervosa e tal, o bebê ele começa a sentir uma sensação tipo, peraí, toda vez que eu me mexo, o meu mundo fica ruim. Para você entender que é o mundo do bebê, porque assim, quando o bebê está formando no útero, ele não sabe o que é o mundo aqui fora, ele não sabe o que é mãe, ele não sabe o que é ser pai, ele não sabe o que é ser menino, criança, ele não sabe de nada, de vento, de sentir cheiro, ele não sabe. Ele só conhece o mundo do útero, ali dentro do útero. É só aquele mundo que ele conhece. Então, quando o útero começa a se mexer muito, começa a balançar, ficar denso, duro, a criança começa a sentir uma sensação de incômodo ali. É como se toda vez que ele tenta existir, o mundo começa a se mexer, o mundo que ele conhece ali, que é o útero, começa a ficar denso, duro e se mexer. Então ele começa ali que não vamos chamar de dor, ele começa a sentir uma dor. Essa dor ali, por exemplo, se ele tá ali se mexendo muito, tem uma correlação tipo, esse mundo não quer que eu exista. Mas eu vou logo explicar logo de cara aqui. Não é a intenção da mãe rejeitar o bebê, a mãe não sabe disso. E também foi uma forma que o bebê sentiu ali, ele se sentiu rejeitado pelo útero. Então essa é a primeira dor que o bebê começa a sentir, ele se sentiu rejeitado porque o útero ficou denso e tal, ficou incomodando ele ali, naquele mundo dele ali. E como o mundo dele estava incomodando ele, percebeu que ele acha que ele estava incomodando o mundo, aquele útero. Ele percebeu que o útero estava rejeitando ele. Não é que o útero estava rejeitando ele, mas sim ele percebeu que o útero estava rejeitando ele, entendeu? Não era a intenção da mãe rejeitar, mas ele se sentiu rejeitado. Então a gente vai partir desse ponto aí. E como ele estava se sentindo rejeitado ali pelo útero, o sistema nervoso do bebê ele precisa existir. Ele precisa fazer alguma coisa para existir. E como ele só tinha aquele mundo ali dentro dele que é no útero, ele não sabe o que é toque, ele não sabe o que é sentir outras sensações, ele só sabe ter a percepção que ele está sozinho no mundo, então, e percebe que o mundo que ele tem ali está rejeitando ele precisa existir de alguma forma. Então, como o bebê está evoluindo e está criando várias sinapses por segundo, conexões neuronais, jogando informações para o corpo, para poder o corpinho crescer. E como ele está fazendo isso, ele se sente que o útero dele está rejeitando ele. O que ele vai fazer? Vai jogar mais energia para a cabeça e menos para o corpo. Entendeu? Ele vai jogar menos energia para o corpo e vai jogar mais energia para a cabeça. Então ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar existir somente na cabeça dele. Ele não vai querer existir, por exemplo, se o mundo está me rejeitando, eu vou me mexer menos, eu vou me incomodar menos e vou tentar existir só onde eu dou conta, onde eu tenho controle, só tenho controle na cabeça. Por que ele só tem controle na cabeça? Porque, como eu te falei ali da mielinização, tá só na cabeça por enquanto, porque por enquanto o bebê está formando os olhos, formando o nariz, a boquinha ali, e só está tendo controle dessa parte da região da cabeça. E ainda não tem controle daqui. Por isso que o bebê fica meio molinho, porque ele não tem controle ali. Não tem essa força, esse controle ainda. O cérebro não jogou essas conexões pelo corpo inteiro, não criou essa mielinização que dá controle pelo corpo inteiro. Então ele só tem controle ali na cabeça dele. Então ele vai existir só na cabeça dele. E como ele só vai existir na cabeça, então naturalmente o que vai acontecer? Ele vai desconectar do corpo dele. Então ele vai começar usar mais a mente, mais a cabeça dele e vai desconectar do corpo dele. Então geralmente são os tipos de pessoas na vida que vivem realmente no mundo paralelo, no mundo da imaginação, só da cabeça dele, que fica pensando e pensando, gosta de ficar ali no mundinho dele sem incomodar ninguém. Então são esses tipos de pessoas que realmente vivem no mundo paralelo, com as ideias aqui só pensando, eles são praticamente irracionais. E pelo fato dessas pessoas terem essa energia só para caber, tem uma consequência no formato do corpo dele, na vida. É aquelas pessoas que realmente uma cabeça muito maior, mais alongada e praticamente um corpo bem magrinho, sem energia, parece que não tem força para carregar nada. É cheio de quina nas articulações, tu vê assim, mostra essas ossadas todas, as costelas, tudo. E são as pessoas realmente bem magrinhas. Eles têm a predominância desse traço de caráter esquizoide muito maior. Esse é o estilo de formato de corpo deles. Então são pessoas que têm um formato de corpo bem mais magrinho. Eles precisam ser daquele jeito para sobreviver, porque foi assim que o sistema nervoso dele funciona. Às vezes as pessoas começam a fazer crítica, poxa, mas essa pessoa é fria demais, é racional, só
só fica falando essas coisas racionais, eu não consigo entender nada, mas ele precisa ser assim para sobreviver, ele precisa pensar, ele precisa raciocinar, ele precisa ter ideias e o tempo todo ele está pensando coisas novas na cabeça dele o tempo todo, então ele precisa ser assim para funcionar bem. E se você chegar lá perto dessa pessoa, critica o que ela pensa, ela vai se sentir rejeitada, não vai querer incomodar, não vai expor suas ideias. Então, essa necessidade dessa pessoa viver só no mundo paralelo, no mundo da cabeça, período ali, momento que ele passou de rejeição e para ele querer existir, e ele vai querer existir só na cabeça, esse motivo levou ele a desenvolver umas certas habilidades incríveis, que é a habilidade de raciocinar rápido, de imaginação, de criar ideias fora da curva, de criatividades. Realmente, são pessoas que pensam incrivelmente, tem ideias, raciocina coisas assim fora mesmo da curva que ninguém consegue compreender. Então ele sempre está criando novas e novas ideias o tempo inteiro. Ele está ali no mundo da cabeça dele pensando o tempo inteiro. Essas pessoas aí, se vocês vê nas empresas, em qualquer lugar que você vê, na engenharia, na arquitetura, essas ideias loucas, esses designs, tudo, essas ideias loucas veio da cabeça de uma pessoa que tem um traço de caráter esquizoide. Vale logo lembrar que não existe ninguém 100% do caráter esquizoide. A gente, dentro do nosso corpo aqui, são formados 5 traços de caráter. Esse aqui é o primeiro. Vai ser formado depois o oral, que vai ser numa fase. Eu vou gravar mais conteúdos mostrando sobre os 5 traços de caráter que evoluem dentro de nós. São 5 etapas, dura até no máximo de 5 anos a 6 anos. Os 5 traços de caráter. Então eu estou começando aqui a falar do primeiro, que é o traço de caráter esquizoide. Primeiro vem o esquizoide, vem o oral, aí vem o psicopático, vem o masoquista e o rígido. Então são esses 5 traços de caráter. Hoje eu estou evidenciando para vocês quem é o traço de caráter esquizoide. O nome pode parecer estranho, mas é da literatura científica, então eu respeito, então tá tranquilo. E não importa aqui o nome, importa a habilidade dessa pessoa, importa a gente entender como essa pessoa funciona e a gente respeitar o mundo dela. Porque essa pessoa ela vai funcionar desse jeito no mundo, pensando, raciocinando, entendeu? Isso é só um traço de caráter. Eu tenho esse traço de caráter em mim. E a medida que eu tenho dele é 17%. Eu tenho 17% desse traço de caráter. Na análise corporal eu consigo medir o quanto que você tem desses 5 traços de caráter dentro de você. Eu tenho 17% de esquizoide, entendeu? Então eu funciono muito bem, eu sou uma pessoa que gosta muito de raciocinar realmente. Eu gosto de ter ideias novas, eu gosto de pensar coisas novas o tempo inteiro. Então eu sou esse tipo de pessoa que gosta de raciocinar, entendeu? Eu estou ali, de vez em quando eu estou ali, gosto de ficar na minha caverna ali, e ficar pensando o tempo todo aqui na minha, e às vezes eu não quero incômodo, não gosto de incomodar ninguém, não quero que ninguém me incomode quando eu tô ali no mundo da minha cabeça, da minha imaginação ali, tô criando ideias e coisas novas na minha cabeça. Eu não gosto de ser incomodado. Então, uma pessoa que tem um traço de caráter maior, elas vai passar por umas certas dificuldades. Quais são essas dificuldades? Primeiro, elas têm a capacidade enorme de criar ideias, certo? Tem capacidade de criar sempre ideias novas o tempo todo. Só que uma coisa interessante, essas pessoas não têm pernas para executar suas próprias ideias. Elas podem pensar as suas ideias, ela escreve no papel, mas ela não dá conta de executar suas próprias ideias. Isso é uma das dificuldades que o traço de caráter esquizoide tem. E se esse cara, essa pessoa, esse ser humano que tem esse traço de caráter esquizoide, e se ele estiver vivendo na dor, com esse medo de ser rejeitado pelos outros, então ele vai ter uma dificuldade enorme de expor as suas ideias. Ele é uma pessoa que gosta de caverna, gosta de ficar ali, ele não gosta de se expor para ninguém, ele gosta de ficar só na dele. Então, se ele tiver nessa dor, dessa rejeição, de se sentir rejeitado o tempo todo, ele vai ter dificuldade de expor essas ideias. Por quê? Porque se eu exponho minhas ideias, eu tenho medo que a pessoa rejeita ela. Então, para não me sentir rejeitado, eu rejeito antes. Eu não quero comandar, não quero expor o que eu penso. Então, deixa eu ficar aqui sozinho na minha loucura, nos meus pensamentos, porque só eu me entendo. Porque se eu falar, vai que essa pessoa me rejeita. Eu não quero sentir rejeitado, eu não gosto disso. E outra coisa que essas pessoas têm dificuldade do traço de caráter esquizoide alto é de repetir as mesmas coisas todos os dias. Eles odeiam isso. Eles não gostam de rotina, eles não gostam de repetir. Para eles é muito importante que eles pensem coisas novas tempo todo. Coisas novas, eles não gostam de rotina. E outra coisa, também são pessoas que eles não curtem muito toque. Para você respeitar essa pessoa, não vai chegando abraçando ele, dando chamegue, ele não gosta disso. São pessoas que não gostam de abraço.
Não são pessoas que são, digamos, por dizer assim, que são pessoas frias, que não gostam das pessoas. Não, eles funcionam desse jeito, é assim que eles se importam. Se você quer realmente fazer com que ele se sinta bem, não vai chegando abraçando esse tipo de pessoa, entendeu? Pessoas que têm um traço de caráter esquizoide alto, eles não gostam de muito toque, de contato. Então, também tem uma característica muito grande. Eles vão ter dificuldade de se conectar no olho a olho. É interessante que eles, como eles é do tipo que só gosta de viver no mundo da cabeça, então ele vai viver mesmo desconectado do mundo real aqui, do mundo real. Então ele vai ser mais magrinho para poder não receber contato aqui, não se incomodar e não incomodar ninguém. E também ele vai ter dificuldade de conversar contigo olhando no teu olho. Parece que quando tu olha no olho dele, parece que ele não tá olhando pra ti, parece que ele tá olhando assim torto, assim, entendeu? Parece que ele tá com o olho meio vesgo. Então, realmente, isso é uma característica da pessoa que tem um traço de caráter esquizoide alto. Ele fica um pouco meio vesgo. Então ele vai ter essa dificuldade de se conectar. E você que tem aí um parceiro, um amigo, ou você é casado com uma pessoa que tem um traço de caráter esquizoide, que tem essa predominância de comportamento, você vai logo entendendo como você deve lidar com essa pessoa que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de jeito de funcionar, de sobreviver. Não é porque uma pessoa é fria emocionalmente, porque ela é ruim, porque ela não é um ser humano. Ela sim é um ser humano, isso é o jeito dela de funcionar e de sobreviver. E você deve sim respeitar a forma de ele pensar, a forma de ele existir no mundo. Porque é assim que o sistema dele percebeu que ele precisa ser para sobreviver e funcionar aqui no mundo, como ser humano. Então, como eu já falei que são pessoas que criam ideias, mas têm dificuldade de executar suas próprias ideias, não gosta muito ali de contato, odeia estar incomodando os outros, gosta ali de ficar no mundo da caverna deles, eles gostam realmente de ficar ali sozinho na caverna. São pessoas que gostam de ler livros, de ver filmes de ficção científica, coisas. E interessante, eles têm uma capacidade enorme de entender as coisas rápidos, entendeu? De raciocinar as coisas rápido. Então, se você convive com uma pessoa que tem esse traço de caráter grande, maior, quando você estiver explicando uma coisa, ele já entendeu muito rápido essa situação. Tudo que você vai querer explicar, ele já entendeu, ele já fez todo o raciocínio, já percebeu tudo que você queria falar para ele antes de você contar a história até o final. Então ele já percebe muito, muito rápido essa ideia na cabeça dele. Por não gostar muito de abraço, de toque, e não consegue executar, ele odeia executar as mesmas coisas todo dia porque ele vai querer coisas novas o tempo todo. Então, o que eles gostam? Eles gostam de ficar ali no mundo da caverna, colocando um fone de ouvido ali, ficando só na dele, sem incomodar ninguém, só pensando ali no mundo dele, na cabeça dele, imaginando coisas novas o tempo todo. Ele gosta de criar ideias novas o tempo todo. Eles são esse tipo de pessoa, eles funcionam desse jeito. E como que eu faço para conviver com essa pessoa, sendo que eu não atrapalho o mundo e a forma dela de funcionar? É muito simples. Entenda que são pessoas que gostam de ficar na caverna, que não gostam muito de contato e gostam de ficar pensando coisas novas o tempo inteiro, entendeu? E não gostam de executar suas ideias. Então, se você é uma pessoa que gosta de mão na massa executar, fala com ele, executa as ideias deles, elogia o que ele pensa, entendeu? Valoriza o que ele pensa, a forma que ele raciocina, entendeu? Respeita o pensamento deles, porque eles são assim, são o tipo de pessoas assim. Respeita quando ele fica muito tempo na caverna, respeita também se eles não gostam muito de contato, não gostam de contato físico ali, de vez em quando. Só que é o seguinte, para eu deixar bem claro para vocês, não existe a pessoa 100% esquizoide. Ela tem uma certa porcentagem ali nela. Se você se identifica no seu familiar que tem uma pessoa assim, não significa que ela vai ficar um tipo de pessoa que é fria emocionalmente o tempo todo, porque ela não tem só o esquizoide dentro dela, um traço de caráter, um caráter esquizoide, uma personalidade esquizoide dentro de si. Ela não tem só isso. Ela tem os outros traços de caráter oral, que é o psicopático, o masoquista também, e o rígido. Eles têm esses 5 dentro, então uma hora ele vai funcionar ali raciocinando, pensando, uma hora ele vai estar também se sentindo muito emotivo, uma hora ele vai estar ali articulando, conversando, vai estar executando. Então, a gente não tem só o caráter esquizoide da gente, a gente tem os outros 5 que eu vou falar mais nos próximos vídeos que vai ser gravado. Então, e se você chegou até aqui nesse final, gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe seu like, eu peço que você se inscreva aqui e compartilhe esse vídeo para alguém da tua família que se identifica com esse traço de caráter esquizoide e quer se entender. Se você entende e vive com pessoas que é desse jeito, então você já sabe o que tem que fazer. Então, já agradeço aqui. E uma coisa, você quer se conhecer melhor e você quer
saber os 5 traços de caráter, quer saber quais são os seus 5 traços de caráter que tem dentro de você, eu já lhe convido você marcar sua agenda aqui. Tem um link aqui embaixo e você pode ir lá clicar nesse link e marcar e agendar a sua análise corporal, e você vai entender, se conhecer melhor como você funciona, e vai saber como tomar melhores decisões na sua vida, de como você funciona, como você vai lidar com essa pessoa, como lidar com uma pessoa que é esquizoide. Você vai entender melhor quais são os seus 5 traços de caráter, entendeu? Faça aqui sua análise, entendeu? Marca aqui sua agenda aqui e não perca essa oportunidade de se conhecer melhor, ok? Obrigado, e vou ficando aqui por aqui nesse vídeo e valeu, falou!